Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Na liturgia de hoje nós celebramos um santo muito conhecido dos primeiros séculos, São Martinho de Tours. Martinho é famoso porque já no tempo do seu catecumenato ele fez um gesto de caridade que foi aquele de dividir o seu manto com um pobre. Muitas vezes esse santo é representado com este pobre do seu lado. Depois ele foi ordenado sacerdote, feito bispo e se tornou um santo que deixou muitos textos escritos no âmbito da teologia, da liturgia, do apostolado, que se interessou muito pelo mundo dos necessitados, dos pobres, que ele vai dizer que são a riqueza da igreja. E este é o primeiro santo da igreja que foi canonizado sem ser um mártir, mas sim um apóstolo, um sucessor dos apóstolos, precisamente, um bispo, então um confessor. Nesse dia, nós olhamos para esse santo nesse aspecto do confessor, daquele que viveu a fé sem o martírio, mas viveu com integridade, sobretudo no amor para com os pobres. A partir de hoje, na liturgia, nós vamos ler breves textos na primeira leitura da literatura de João. João, o discípulo amado, ele nos deixou o Evangelho, nos deixou o Apocalipse e 3 cartas. Vamos ler hoje um pedaço da segunda carta de São João, que foi escrito logo depois do Evangelho, mais ou menos no ano 100. Recordamos que o discípulo amado, pelo ano 100 justamente, ele começa a ser considerado como o evangelista João. Começa a haver uma identificação. Entre os primeiros cristãos, então até o ano 100, era simplesmente chamado discípulo amado. E este João é o único dos apóstolos que morreu não martirizado, mas morreu de velhice nas ilhas gregas, deixando todo um cuidado pastoral em tempo de perseguição aos cristãos para com as suas 7 igrejas, a igreja onde ele exerceu o seu ministério, para as quais ele vai escrever sobretudo o Apocalipse. Ele chama a comunidade de Senhora. Muito me alegrei, Senhora, porque é a igreja, a Senhora com os seus filhos, e vai dizer que se alegra porque caminham conforme a verdade. É uma carta que, por um lado, vai fazer um elogio, mas depois vai se também deter sobre algum problema concreto da comunidade, como nós veremos. Recorda que o mandamento do Senhor é esse: amemo-nos uns aos outros. E amar consiste no seguinte: em viver conforme os seus mandamentos. Mas que tem alguns no meio da comunidade que não confessam a fé em Jesus Cristo encarnado. Para alguns cristãos nas primeiras comunidades, e João muitas vezes vai falar sobre isso, que é a dificuldade de aceitar que o Filho de Deus, o Verbo eterno de Deus, tenha assumido o corpo, seja verdadeiramente um ser humano. Entre os cristãos nós encontramos algumas heresias que são, nos primeiros séculos, que são heresias cristológicas. Um dos problemas reais para alguns é esse: aceitar o mistério da encarnação. Tomai cuidado, se não quereis perder o fruto do vosso trabalho. Tomai cuidado para não voltar atrás na dimensão da fé, insultando aqueles que negam o mistério da encarnação. Ao final ele vai dizer assim: aquele que permanece na doutrina é o que possui o Pai e o Filho. No caso aqui, a doutrina é a fidelidade à igreja. 2 aspectos são interessantes para nós hoje. Até hoje, para muitos de nós, uma das grandes dificuldades que nós temos é aceitar o mistério da encarnação. Nós facilmente falamos que Deus se fez homem, mas aceitar que Jesus Cristo seja verdadeiramente homem, encarnado, que teve as dificuldades como nós temos, as fragilidades como nós temos, isso é sempre um desafio para nós, pessoas de fé. Aceitar a radicalidade do mistério da encarnação. Deus se fez verdadeiramente homem para que nós fôssemos divinizados. A segunda coisa, a fidelidade à doutrina. Nós não podemos viver uma fé católica buscando escolher aquilo que convém na doutrina.
Muitos fazem isso, que a igreja está bem nisso, mas naquilo que não me agrada, então começo a questionar, não aceitar. Nós temos uma fé que foi revelada, que é Deus mesmo que nos diz, e a plenitude dessa revelação está em Jesus Cristo. A igreja é aquela que custodia esse tesouro, o tesouro da revelação. Nos poucos anos que nós vamos ter sobre a terra, é inteligente nos deixar guiar por essa senhora, pela mãe igreja, que tem 2000 anos de existência e que então tem todo um corpo de doutrina e de sabedoria que nos ajuda a dar resposta, que foram respostas consolidadas por tantos cristãos que nos precederam no caminho de fé. No Salmo responsorial de hoje, feliz o homem que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Na verdade, nós temos nesse Salmo 118 três dimensões, que a primeira está aqui. A bem-aventurança, porque alguém segue a lei do Senhor. Feliz o homem que observa os seus preceitos. Depois uma súplica: não deixeis que eu abandone a vossa lei. Aquela bem-aventurança vai se tornar uma oração de súplica, que pede ao Senhor para que Ele ajude o bem-aventurado a permanecer fiel. E depois essa súplica vai chegar a ser mais específica no final do Salmo responsorial de hoje. Sede bom para com vosso servo e viverei, e guardarei vossa palavra, ó Senhor. E enfim, abri meus olhos e então contemplarei as maravilhas que encerra a vossa lei. Na aclamação ao Evangelho de hoje, levantai vossa cabeça e olhai, pois a vossa redenção se aproxima. No Evangelho de hoje, nós continuamos a escutar o discurso de Jesus sobre a vinda do Filho do Homem. E ele vai usar duas imagens, aquela do momento de Noé, a construção da arca e o dilúvio universal, e aquele do momento de Sodoma. Mas veja que o aspecto que Jesus quer evidenciar não é o pecado que tem naqueles que viviam no tempo de Noé, ou então os pecados da cidade de Sodoma, mas que sejam uns como os outros, não estavam preparados para o evento da destruição com água ou com fogo. Tanto é que Jesus vai dizer assim: no tempo de Noé, eles comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. E no tempo de Sodoma, de Ló, comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Ou seja, estavam fazendo aquilo que faziam todos os dias. Estavam distraídos. É essa a questão. E na distração, eles não se aperceberam que o tempo de Deus chegou. Se abateu uma coisa grandiosa, um dilúvio, 40 dias, ou um fogo que destruiu toda uma cidade, o dilúvio, o mundo, ou que, mais precisamente, Deus reconstrói um mundo santo, um mundo de paz. Mas que este evento grandioso chegou e eles estavam dispersos nas coisas do dia a dia. E agora Jesus vai dizer: o mesmo acontecerá no dia em que o Filho do Homem for revelado. Nesse dia, quem estiver no terraço não desça, quem estiver no campo não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló, aquela que olhou para trás se torna uma estátua de sal. Quem procura ganhar a sua vida vai perdê-la, e quem a perde vai conservá-la. Fundamentalmente o Senhor está dizendo assim: atenção, porque nas nossas simples atividades do dia a dia, nós podemos perder o momento de Deus, o tempo de Deus. E então agora vem uma série de ditos de Jesus que vai falar assim: duas pessoas estarão numa cama, uma será tomada e outra será deixada. A mesma coisa, duas mulheres moendo junto, dois homens no campo. O Evangelho termina com uma frase um tanto enigmática: onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres. Porque os discípulos vão perguntar: Senhor, onde acontecerá isto? Então Jesus vai dizer assim: se você vê que os abutres estão em um local, você sabe que ali tem um cadáver. Então, estejam atentos aos sinais dos tempos, aos sinais da presença de Deus, para que esse momento não nos pegue de surpresa. Ó Deus, que fosse glorificado pela vida e a morte do bispo São Martinho, renovai em nossos corações as maravilhas da vossa graça,
de modo que nem a morte nem a vida nos possam separar do vosso amor. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.